aí, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais essa aula. Nessa aula eu tenho o privilégio de trazer para vocês aqui a fonoaudióloga que cuida da minha voz nesses últimos anos, Letícia Alvieri. Tudo bem, Lele? Tudo bem. Bem-vinda. Pessoal de casa, a gente vai bater um papo muito legal aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muito você a compreender o seu instrumento. Que instrumento é esse? A sua voz. Né? Eu sou um professor de canto, eu trabalho com isso há muitos anos. Eu já lecionei para várias pessoas, mas um professor de canto não é um profissional da área médica, da área clínica da voz. Então, nós ensinamos a cantar, mas o fonoaudiólogo é o profissional que cuida especificamente de toda essa parte da nossa voz, não só do aparelho fonador para canto, mas na fala, na dicção, em várias outras áreas, né, Lê? Sim. E aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a sua voz, né? Fica muito à vontade, Lê, seja muito bem-vinda. E a gente vai começar falando sobre o quê? Sobre fisiologia. Fisiologia. Então vamos embora. Fisiologia da nossa voz, é isso? Nós vamos falar sobre fisiologia, anatomia laríngea, cartilagem, musculatura, vários aspectos importantes para uma boa qualidade vocal. Então vamos nessa, a gente vai começar com fisiologia da voz. Fisiologia da voz. Vamos nessa. Bom, primeiramente, oi Isael, oi pessoal. Eu quero começar explicando um pouquinho sobre o que é a laringe e onde que ela está. A laringe, ela fica na região média do nosso pescoço, ela é sustentada por músculos e ela tem como função primordial a deglutição, a fonação e a respiração. Além disso, ela é sustentada por músculos. A laringe é formada por cartilagens, membranas, músculos e mucosa. Ela se divide em 3 regiões, que é a região glótica, supraglótica e subglótica. A região glótica é a região que estão inseridas as pregas vocais. As supraglóticas são todas as estruturas laríngeas acima das pregas vocais e a subglótica, todas as estruturas que estão abaixo das pregas. E Lê, você falou que essa prega... O que são essas pregas vocais? Seriam as cordas vocais da gente? Sim, seriam as cordas vocais da gente. Então, pro pessoal que tá assistindo, assim, a gente não tem 7 cordas vocais, uma para cada nota? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si? Não. Não são 7 cordas vocais, não? Não. Poxa... Eu antigamente, antes de eu fazer fono, eu também imaginava um monte de cordinha assim que aparentava de violão, mas não tem nada a ver com isso. Eu vou mostrar ela um pouquinho mais pra frente. Então vamos lá. Eu queria também falar um pouquinho pra vocês sobre as cartilagens laríngeas. Essa daí que vocês estão vendo é uma vista anterior da nossa laringe, onde estão presentes a epiglote, a tireoide e a cartilagem cricoide. A tireoide, ela é a maior cartilagem laríngea. E a cricoide, ela tem o formato de um anel, que a gente consegue ver melhor nessa outra foto. Que interessante. Além disso, na parte posterior, eu prefiro colocar essa daqui, que eu acho que dá pra ver melhor. A gente consegue ver as cartilagens corniculadas, aritenoides e as cuneiformes. As cuneiformes, elas são muito pequenas e elas estão inseridas nos músculos, então não dá pra ver nessa imagem que nós... Que eu tô mostrando pra vocês. Além das cartilagens... Essas cartilagens, Olê, são tipo membraninhas, são partes moles, é isso? Cartilagens não são músculos, elas são partes moles. São partes moles que auxiliam também no movimento das pregas vocais. E se é mole, vibra, né? Isso tudo ajuda na vibração. Isso, ajuda na vibração, isso mesmo. Bacana. Ajuda na vibração das pregas vocais. Vambora. Então, vamos lá. Além das cartilagens, a laringe também possui músculos. E eu vou falar para vocês um pouco dos músculos intrínsecos. Por quê? Porque a função primordial desses músculos é a abertura e o fechamento das pregas vocais. E acompanha comigo aqui na imagem quais são eles e onde eles estão. Primeiro, o músculo cricotireoide posterior. Ele é um músculo responsável pela abertura das pregas vocais. Além disso, ele também auxilia no alongamento e no afilamento delas. Além dele, a gente também tem o músculo cricotireoide lateral e o aritenoide. Esses 2 músculos, eles auxiliam no fechamento das pregas vocais.
Nós temos o músculo ariepiglótico e tireoepiglótico, que eles são voltados para deglutição, principalmente. E temos também o músculo tireoaritenoide, ou TA, e cricotireoide, ou CT, que são muito mencionados pelos profissionais da voz. O músculo TA, que é o tireoaritenoide, ele compõe o corpo da prega vocal. Muito importante isso, ele compõe o corpo da prega vocal. A prega vocal tá meio que dentro dele, assim, ele... É isso mesmo. Que legal. Ele compõe esse corpo da prega vocal. Além disso, ele também ele é responsável pelo fechamento delas, ou seja, da coaptação glótica. E ele também é responsável pelo encurtamento das pregas vocais, ou seja, pelos sons graves. Olha. Pelas Então, notas graves. Esse músculozinho aí é o responsável pela nota grave. Exatamente, Gente, ele é responsável pela nota grave. Então, cantar é também um processo muscular. Exatamente. Então, e músculo a gente malha. Malha. A gente vai malhar muito você aqui nesse curso de canto. Se prepare para malhar muito. Sim, eu acho interessante você falar isso, porque eu sempre dou o exemplo de uma corrida, por exemplo. Eu não sou uma pessoa que costumo correr todos os dias, ou que ou que pratico essa atividade física diariamente, não treino. Então, se algum dia chegar em mim e falar assim, vamos correr uma maratona, o meu corpo físico não dá conta. Eu não dou conta, porque eu não pratico isso todos os dias. Minha musculatura vai ter um monte de cãibra, eu não vou ficar bem, não vai dar certo. Mas se eu correr de pouquinho em pouquinho, todos os dias, ir praticando e treinando para isso, no dia que eu for correr uma maratona, eu vou ter um condicionamento físico bom que suporte essa maratona. E é a mesma coisa para uma prega vocal, que possui músculos. Os exercícios vocais, eles são extremamente essenciais para condicionar a nossa prega vocal, que são voltados para esses momentos em que nós vamos utilizar a voz de uma forma profissional e que exija um preparo, um condicionamento antes. Então tem que malhar, não tem que malhar. Não tem desculpa. Não tem. É músculo igual o nosso corpo inteiro para exercícios e atividades físicas. E por fim, nós temos o músculo cricotireoide, ou CT. Ele é responsável por alongar as pregas vocais, ou seja, produzir os sons agudos. Além disso, ele também ajuda no controle da frequência da voz. Nessa foto, o músculo cricotireoide ele tá cortado, né? Mas nessa daqui dá pra ver ele melhor. Ele fica escondido, como se fosse escondido, atrás da tireoide, uma parte dele. Por isso que naquela imagem ele está cortado, tá bom? Mas nessa daqui dá pra ver melhor de uma vista superior da tireoide. Uma vista superior da laringe a gente consegue ver o músculo cricotireoide. E ele é importante para o alongamento das pregas vocais. Para o alongamento para emitir os sons agudos. Isso. Então a prega vocal, para emitir esse som, ela vai precisar se alongar ou se encurtar para poder emitir sons mais agudos e sons mais graves, não é isso? Exatamente. Bacana. As pregas vocais, quando elas estão em sons agudos, elas vibram numa velocidade muito rápida. Então, os hertz, né, a gente chama de frequência fundamental, os hertz, ele é um parâmetro acústico, a frequência fundamental, ela fica bem mais alta. E nos graves, ela fica bem mais baixa. Exatamente. Vamos seguir então, doutora. Vamos pra frente. Bom, depois que nós vimos a cartilagem, os músculos, eu vou mostrar pra vocês uma prega vocal. Meu Deus, são 7. Não são 7 pregas vocais. São 2. Uau! Essas esbranquiçadas no meio são as pregas vocais verdadeiras, que a gente chama. E dos lados são as pregas vocais falsas, essas daqui, tá? Essas daqui são as pregas vocais falsas e essas as verdadeiras. Essa língua que a gente vê aqui na frente é a epiglote. Olha! Tá? Quando nessas duas imagens, tem a primeira delas, que é quando as pregas vocais verdadeiras, né, essa esbranquiçada, elas estão unidas, né, elas estão fechadas. Isso daí acontece quando nós estamos falando, cantando, no momento de fonação.
E quando elas estão na segunda foto, abertas, é quando é para passagem de ar durante a respiração. Então a gente usa elas estão lá presentes, tanto na respiração quanto no momento da fonação, seja falando, seja cantando. Isso, exatamente. Elas estão presentes em todo momento e vibrando no momento de fonação. Muito importante. E muito rápido. E muito rápido. Geralmente só dá pra ver em videoestroboscopia que a gente consegue perceber melhor. Mas a vibração da prega vocal a gente consegue fazer com análises acústicas. A gente consegue, por exemplo, Israel, quanto que a sua prega vocal vibra? A gente consegue fazer só com uma análise acústica, Uau. utilizando programas específicos para isso. Tá. Legal. Não dá nem por ver, não dá. Por exames. Muito rápido. É muito rápido. E além dessa imagem que eu coloquei para vocês, eu também trouxe um vídeo de uma prega vocal durante a fonação e respiração. Uau, que é muito rápido. Ela vibra muito rápido. Vibra muito E é rápido. bonito, hein? É linda. Isso acontece apaixonada pela Eu sou. É linda. Então, a gente já falou sobre cartilagens Isso. e da importância delas. Falamos da musculação, então, da musculatura da laringe, né? Isso. Falamos das pregas vocais e vimos as pregas vocais. E agora a gente vai falar de quê? De respiração. Ih, agora vai pegar o negócio. É algo muito importante também, que muitos profissionais da voz também me procuram, porque não entendem, Letícia, mas como assim respiração costodiafragmática abdominal? Letícia, mas como assim diafragma? Como assim? Não entendo. E hoje eu vou falar um pouquinho disso daí também com vocês. Vamos pra cima. Então, vamos lá. Primeiro eu quero mostrar essa imagem para vocês. É do pulmão e do nosso diafragma. Eu não sei se vocês já viram o diafragma, mas o diafragma é esse músculo embaixo do pulmão. Ele é um músculo, o diafragma. Vale ressaltar que o diafragma, ele é um músculo. Então tem que malhar ele também. Tem que malhar ele também, muito importante. Ele é um músculo de aparência rugosa, mais ou menos, e ele separa a região torácica da região abdominal. Mas na respiração, que eu quero mostrar, falar um pouquinho para vocês, não tem só isso. Não tem só o pulmão e também não tem só o diafragma. Tem os músculos intercostais que estão em volta do pulmão e do diafragma, juntamente com as costelas. Que legal. E esses intercostais, eles são internos e externos? Não, só internos. Os Só intercostais internos? são só internos. Que legal. Então, entre as costelas ali. Isso. E eles ajudam no quê? Eu vou explicar sobre eles também. Então vamos lá. Para explicar um pouquinho para que eles funcionam, como eles funcionam, eu vou explicar. Na verdade, eu vou começar explicando quais são os tipos de respiração que nós temos. Nós temos a respiração superior, né? Algumas pessoas também conhecem como peitoral. Nós temos a respiração inferior ou abdominal, que é pelo abdômen. Nós vamos ter um módulo inteiro falando só sobre respiração e exercícios. Então fica calmo, você que está achando que é muita teoria, fica calmo, porque senão é um curso teórico, nós vamos ter muita prática, você vai malhar muito, então ouve o que a doutora está falando, porque é importante para você. Então respiração superior, inferior, mista, quando é as duas, e a respiração costodiafragmática abdominal. Que é a mais recomendada, sim, para os profissionais da voz. Por quê? Porque ela é a única respiração que ela trabalha 100% da capacidade pulmonar. Ela é quem vai cantar precisa de ar. E quem vai cantar precisa de ar, precisa disso. A pior coisa que existe é a pessoa ficar cortando palavra no meio porque o ar acabou, né? Então, é verdade. Não, você não vai cortar palavra no meio. Você vai cantar tudo bonitinho porque a gente vai te ensinar como usar a respiração costodiafragmática abdominal. Isso mesmo. Bom, além de propiciar uma boa capacidade pulmonar, essa respiração, né, ela também trabalha o apoio com o diafragma.
E algumas pessoas muito profissionais da voz me perguntam por que esse apoio é importante. Esse apoio, ele é importante porque ele mantém as costelas abertas, ele reduz ou tira a tensão cervical e ele também intensifica os seguintes processos, né, como volume, intensidade e facilita nos ajustes na hora do uso profissional da voz. Então vai me dar força para cantar. Vai me dar mais ar porque mantém a costela aberta. Isso. Vai tirar aquela rigidez que você tem. Ficar todo duro na hora de cantar. Exatamente. Tá fazendo força, mas tá fazendo no lugar errado, não é isso? Exatamente. Eu não sei vocês, mas eu já vi vários cantores, eu acredito que vocês também já tenham visto, que quando canta, as veias saltam do lado e você tem até a sensação de, meu Deus, parece que alguma coisa vai estourar ali. Uma coisa é quando isso acontece por um resultado natural de pressão. Você faz tanta pressão com o diafragma, com uma coluna de ar, Sim. que às vezes a veias, outra coisa, quando você percebe Pressiona que o cara a parte cervical. tá tensionando isso Exatamente. aqui. Na verdade, ele tá fazendo força só que no lugar errado. Ele devia fazer musculação com o diafragma, que auxilia em tudo isso aí que você disse pra gente. Exatamente. Na verdade, quando nós tensionamos essa região e não temos um apoio diafragmático bom, isso pode causar disfonia, alterações na prega vocal, que eu vou explicar, eu vou mostrar algumas para vocês mais para frente, mas como, por exemplo, constrição, nódulo de prega vocal, várias alterações que vão prejudicar o canto. Meu Deus. Então é muito importante ter um bom apoio, uma boa coordenação pneumofono-articulatória. Pneumofono o quê? Articulatória. Entendi. Tá tudo certo, vem comigo. É toda essa coordenação que eu tô explicando pra vocês, basicamente, mais fácil falar assim, né? Então vamos lá, como que ela funciona, né? Como que funciona essa respiração costo-diafragmática abdominal? Agora eu vou mostrar pra vocês nessa imagem como funciona essa respiração. Quando nós inspiramos, porque nós inspiramos e expiramos. E quando nós inspiramos, ou seja, puxamos o ar para dentro, ele entra nos nossos pulmões, as nossas costelas se abrem, o nosso diafragma comprime, como se ele abaixasse e o nosso pulmão expande. Isso permite uma boa capacitação, um bom aproveitamento do ar no pulmão. Durante a expiração, esse processo é o contrário. O nosso diafragma e a nossa costela relaxam, enquanto o nosso pulmão contrai, fazendo com que o ar saia. E isso é muito importante, essa questão a gente vai falar sobre isso nos próximos módulos, sobre respiração, mas a gente não está inventando roda, né, Lê? Isso aqui todo mundo faz, todo dia. Você inspira e expira centenas de milhares de vezes. O que é diferente aqui é a capacidade que o cantor precisa ter de controlar esse fluxo de saída do ar, né? Então você precisa controlar duas coisas como cantor, aplicando isso aqui, né, Lê? A inspiração, ou seja, a capacidade que o nosso pulmão tem de armazenar oxigênio, de armazenar ar, porque mais pra frente você vai entender, mas o ar é o combustível do canto. Se você não respira bem, você não vai ter combustível para poder ir muito longe, cantar uma nota longa, enfim. E controlar a expiração, que é o fluxo com que esse ar sai. Exatamente. E essa respiração costodiafragmática abdominal vai nos possibilitar ter esse controle, não é isso? Exatamente. De como expulsar esse ar de forma coordenada, equilibrada e constante. Isso, exatamente. E Nossa, agora, ótimo. vamos para a parte de produção da voz, né? Vamos para a parte de produção da voz. Como que funciona esse som? Como que ele é formado nas nossas pregas vocais? São assuntos que eu escuto muito, são dúvidas que eu recebo muito para mim. E assim, pessoal, a produção da voz, né, ela é resultante de uma reação neurofisiológica muito complexa, que várias teorias tentam explicar, buscam, né, essa definição, essa formação, mas nenhuma delas consegue de fato explicar como realmente a voz é formada. E eu vou explicar um pouquinho isso daí para vocês. Bom, primeiro, a voz, ela é formada por 3 partes. 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 A voz,
A produção do som nas pregas vocais é resultante de uma reação neurofisiológica muito complexa. E várias teorias buscam explicar como ele é formado, mas nenhuma delas consegue, de fato, explicar o tamanho dessa complexidade. A impressão que dá é que a voz ela está sendo estudada, né? Nós estamos Isso. estudando a voz até hoje. Sim. Então, ninguém consegue, de fato, fechar a questão em um raciocínio. Toda teoria é baseada em teses, mas ninguém conseguiu provar essa função, Essa tamanha complexidade, essa complexidade, né? da É um produção do processo som. bem difícil, mas fica com a gente que você vai entender. O que nós já temos na literatura é que o ar, depois que ele sai dos pulmões, ele passa pelas nossas pregas vocais, fazendo com que elas se aproximem e vibrem, formando um som baixo, que depois ele vai ser amplificado pelas cavidades de ressonância, que é a própria laringe, a faringe, a cavidade bucal e a cavidade nasal. Muito top. Isso vai ajudar a amplificar esse som. Exatamente. O nosso corpo, além de produzir o som, ele próprio amplifica também. Que legal. Nem você pensou que você era isso tudo. Verdade. Vamos assistir um vídeo que explica como essa produção é realizada. Lê, muito bonito o vídeo, hein? Muito legal ver como essa coluna de ar ela é formada, né? E ela passa pela cavidade. Cara, é muito interessante. Gente, lembrando que isso é algo que acontece todos os instantes, a todos os momentos que você usa o seu aparelho fonador, na fala, cantando, né? A gente não está inventando roda aqui, isso é algo que já acontece com você, a gente só vai melhorar e amplificar isso, né? Para que você possa melhorar a sua técnica e usar tudo isso a seu favor na hora de cantar. E é extremamente importante o acompanhamento, e deixa eu te lembrar isso mais uma vez, eu sou um professor de canto, né? O profissional especializado em cuidar de tudo isso que eu estou te falando, as pregas vocais, dessa musculatura, da laringe, de todos esses cuidados, é o fonoaudiólogo. Ele é o profissional responsável por todos esses cuidados com os profissionais da voz, como os cantores, professores, várias pessoas que utilizam a voz, palestrantes, né? Pessoas que têm questões de dificuldade de dicção, gagueira, várias. A profissão é muito ampla, né?